Glória a Deus, santo é o Senhor. Deus seja louvado. Gostei de ver, alegria. Querida mocidade e irmandade, iniciamos essa reunião de jovens de 2021, no nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente, chama um hino. 445. 445. Deus abençoe. Vamos esperar a mão, Nicolas. Bendito é o Senhor. Vamos lá, orquestra. Como a gente está sendo organista hoje, vamos fazer a introdução todo mundo junto, aí vocês entram, tudo bem? Todos acharam o hino? Esperar o João. Todos acharam? Vamos lá, orquestra, introdução. Juntos? Vai! Mais rápido, vamos lá. Forasteiro sou no mundo, neste mundo de para o céu estou seguindo, pois com Deus desejo estar.
entrarei com os fiéis no eterno lar do céu. Os do número dos santos, eu serei contado por Deus. Eu aguardo ansioso encontrar com meu Senhor, pois verei a sua glória e também o seu esplendor. Entrarei com os fiéis no eterno lar do céu, pois no número dos santos eu serei contado por Deus. Com a multidão cantando e com palmas de louvor, entrarei com alegria no eterno lar de amor. Entrarei com os fiéis no eterno lar do céu, pois no número dos santos eu serei contado por Deus. Glória a Deus. O pessoal que tá chegando agora aí, vocês estão sem inário, né? Você tá com inário? Você tem inário? Você tá com inário, Calma? Dá inário pro Calma, por favor, Ni. Pessoal que chegou também, paz Deus, bem? Vocês vieram aí, Deus abençoe. Glória a Deus. Esperar o pessoal pegar o inário aí, pra gente dar continuidade. Por enquanto, vamos chamando o hino. Quem tem um hino aí? 433, 443. Esperar o pessoal pegar o inário aí, pra cantar. Porque cantar sozinho não dá não, gente. Precisa da ajuda de vocês aí. Glória a Deus. 443. Todos acharam? A orquestra pode dar a introdução. Esperar o Nicolas. Vai lá, Ni. Vai. Vai, sem medo, filho, assopra. Vai lá, pode ir. Tudo bem, fique em paz, filho. No céu chega perfeito. Aí, glória a Deus. Vamos lá. Oh, Deus bendito, sou pequenino, mas eu confio que estás comigo. Sou neste mundo um peregrino, já me fizeste cidadão dos céus. Alegremente, glória a Deus, contigo constante.
teu amor eu sinto, ó Deus eterno, és meu amigo, já me fizeste cidadão dos céus, és fortaleza e braço forte, és meu refúgio, minha grande sorte nas tempestades, tu me socorres, já me fizeste cidadão dos céus. Glórias a Deus. Agora para a oração, a gente vai cantar um hino diferente agora, tá? Inclusive, o irmão Cassiano viveu me pedindo esse hino. Irmão Cassiano, você que está me assistindo aí agora na live, eu ainda não decorei a letra, só que eu vou me esforçar para cantar. Vamos fazer um esforço aí, juntos cantar o hino da igrejinha. Você tanto me cobrou, Deus abençoe, amor. Bendito Deus. Alguém ficou sem letra aí? Tem alguém sem letra? Vocês têm aí? Chegou a Bruninha. Eu vou deixar aqui no canto, caso precise pegar a letra, tá? Glórias a Deus. Cadê a irmã Natasha? Vem aqui um pouquinho, por favor. Tem a página 2. Esse monte de papelada aqui vai ficar engraçado, mas vamos aí. Já vai. Uma dica pra vocês aí que estão aprendendo a cantar: decorem as letras, viu? Em meu carro eu andava pela estrada, com o rádio ligando a ouvir, tentando esquecer os meus problemas. Nem mesmo a música fazia me esquecer. Era enorme a sensação de um vazio. Desesperadamente pus a refletir. De repente eu avistei uma igrejinha, e um hino que eu ouvi dizia assim: que prazer temos nós de estar diante do Senhor, para ouvir sua voz
voz tão meiga, cheia de amor. No momento em que eu entrei naquela igreja, senti um calor que jamais senti igual. E o fulgor do destino de pessoas era tão forte, não sei como expressar. O ancião não falava de religião, mas a palavra atingiu meu coração. Foi uma linda experiência com o próprio Deus. Agora canto um dos hinos que aprendi. Vida eterna, certa alcançarão lá no céu, nos fiéis, na coroa eles formarão ao redor dos reis dos reis. E depois voltando para casa, ainda sentindo um pedacinho do céu. Ai, que saudade que eu sinto da igrejinha. Foi a coisa mais parecida com o céu que eu já vi. E agora? Sou feliz, pois achei quem me conduz ao meu país. Mais feliz, eu serei quando estiver no meu país. De novo. Sou feliz, pois achei quem me conduz ao meu país. Mais feliz, eu serei quando estiver no meu país. Irmão Cassiano, peço perdão aí, vou estudar essa letra e vou cantar de cor no próximo culto. Bom, querida mocidade, que está conosco aqui, também que está na live, agora juntos, vamos buscar a Deus. Bom, Bruno, pode pôr uma musiquinha de fundo? Para você que tem pedido de oração, para você que está com a fé baixa, sente que está distante de Deus, então vem aqui com a gente, vamos juntos ajoelhar, orar, agradecer sempre a Deus. Não importa o tamanho do seu problema, da sua prova que você está passando na sua vida, mas sempre lembre de agradecer a Deus, porque quando você menos esperar, Ele pode interceder na sua vida e trazer na sua mão a sua bênção quando você menos espera. Então, juntos, unidos a Deus, oremos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso em nossa vida, ó Pai. Glória a teu santo nome, Senhor. Visita a nossa alma nessa noite, ó Pai eterno. Aleluia. Fala conosco segundo a nossa necessidade, ó Pai. Senhor, Altíssimo Deus que estás nos céus, estamos aqui, ó Pai, de joelhos na Tua presença, para Te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, Senhor. Mais um dia para a gente fazer diferente, mais um dia para melhorar como seres humanos na face da terra, ó Pai. Mais um dia para aprender sobre a vida, sobre como tratar as pessoas, Senhor. Como ser um servo de Deus também melhor. Senhor Altíssimo, estamos aqui, Senhor, para Te pedir. Existem diversos pedidos de oração aí na live, Senhor, que foram entregues. O Senhor conhece o coração de cada um, cada necessidade. Então, Pai, se for da Sua vontade, Senhor, vá de encontro com cada coração nessa noite, Senhor eterno. Cumpre o desejo de todos, que o Seu nome será glorificado, ó Pai. Senhor eterno, também Te pedimos humildemente, Senhor, visita a Tua mocidade, Senhor.
Cubra a tua mocidade, porque nós somos o futuro da sua obra, Senhor. Nós somos o futuro da igreja. Então, Senhor, te pedimos que tu nos revista das armaduras do céu, Senhor. Coloque dom no nosso coração, seja dom da música, dom da palavra, dom da profecia, Senhor eterno, dom da oração, ó Pai. Te pedimos que derrame os dons sobre essa igreja, Senhor, para sermos mais fortes na tua presença, Senhor eterno. Também te pedimos humildemente, numa só fé, numa só comunhão, Senhor. Mande a sua palavra, Senhor eterno. Fale com a nossa alma, Senhor. Fale com a nossa necessidade também, ó Pai eterno. Não merecemos nada, Senhor, mas te pedimos humildemente, cumpra o desejo do nosso coração, Senhor eterno. Com tudo isso, nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, que está sentado à tua destra e intercede por nós eternamente. Amém. Glória, glória a Deus. Querida mocidade, vamos ficar um minutinho de joelho. Glorifica bastante a Deus. Quem sabe hoje não é o dia da sua vitória. Glória ao teu santo nome, Senhor. Dá glória pro teu Deus aí. Santo é o Senhor. Ele é o Deus do impossível na sua vida. Ele pode cumprir hoje o seu desejo, basta você ter fé. Glorifica pro teu Deus aí. Santo Deus, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória à tua santidade, ó Pai eterno, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor, obrigado por tudo, Senhor, aleluia. O nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Querida mocidade, a gente vai fazer o seguinte agora, vamos cantar mais um hino avulso e depois a gente vai cantar o hino dunário, tá? Aí vai ter a liberdade dos testemunhos e a gente vai fazer uma dinâmica hoje diferente, tá? Quem não tem Bíblia, a gente empresta, mas vocês vão escolher qualquer versículo da Bíblia para ler aqui na frente, tá? Quem não sentir vontade não tem problema, só quem sentir de vir mesmo, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Não vou te forçar não, tá bom? Fica em paz. Agora a gente vai cantar mais um hino para se alegrar a Deus. Quem quiser pegar no celular pode pegar, viu? Glória a Deus, aleluia. A gente vai cantar um hino avulso chamado Lázaro. Glória a Deus. Me ajuda aí, gente. Pega no celular, não tem problema não. Pode pegar. Isso. Me ajuda a cantar. Enquanto isso, eu vou tocando de fundo a música do hino e vocês vão entrar comigo, tá bom? Enquanto vocês vão achando, eu vou tocando o hino. Pediram que eu fosse na Betânia lhe ajudar. Quando eu cheguei naquela aldeia, tinham muitos me falando que era tarde demais, pois já faziam 4 dias que a morte ocupou o lugar da sua fé. Mas Jesus chorou por você e diz assim: tira essa pedra. Sai agora para
na sua fé, né? Na sua fé, Quando eu cheguei naquela aldeia, tinham muitos me falando que era tarde demais, pois já faziam 4 dias que a morte ocupou o lugar da sua fé. Mas Jesus chorou por você e diz assim: tira essa pedra, saia Lázaro para fora. Na sua alegria, eu vim ressuscitar. Na sua fé, né? Na sua fé. Às vezes pra você parece ser impossível, pra você já acabou tudo, mas pra Deus nunca acaba. Quem bota o ponto final na sua vida é Deus e não você. Quando você entender isso, a sua vida vai ser muito, muito mais leve perante Deus, perante as pessoas. Você vai deixar de se preocupar com as coisas lá fora, porque você vai sempre lembrar que tem um Deus que intercede por você e te guarda dia e noite. Peço desculpas aí pelo tom alto do hino. Eu só fui me dar conta que eu estava fazendo em som maior quando eu estava cantando. Era para ser um pouco mais baixo. Pra cara do Bruno eu vi já. Chamemos o hino. Eita, nós. Qual? 448. Quero ver esse violoncelo tocando, hein? Deixa eu achar aqui o hino. A orquestra vai na introdução ou vamos entrar direto? Você na introdução? Vamos lá. Bem alegre, viu? Vai lá. Sorri, isso mesmo. Bem alegre. Pode ir. Perfeito, Ni, maravilhoso. Mas aí, você tem que lembrar que vai ter um lanchinho daqui a pouco. Então, vamos fazer um pouquinho mais rápido, tá? Vou puxar a orquestra aí junto com vocês. Juntos! Tua face adorada, não almejamos ver, Senhor, na cidade adornada de riquezas e amor. Confiemos em Deus. Mais alegre. Ele é o nosso Pai. Ele ama os seus e ao céu levá-los vai. Com cuidados paternais, Ele nos defenderá. Oh, amemos com fervor o nosso Deus Criador. Mais alegre, orquestra, mais rápido. As riquezas excelentes desejamos, ó Senhor,
desfrutar eternamente redenção de esplendor. Confiemos em Deus, Ele é o nosso Pai. Ele ama os seus e ao céu levá-los vai, com cuidados paternais. Ele nos defenderá. Oh, amemos com fervor o nosso Deus Criador. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Agora, aqui na mocidade, a gente vai ter a liberdade agora para os testemunhos. Quem sentir de testemunhar, contar alguma obra que Deus fez, algum operar que Deus fez na sua vida, fique à vontade, tá? O microfone é esse aqui que a gente vai utilizar hoje. Só vir à frente, não segura. Se o coração tá batendo forte aí, é porque Deus está te chamando para vir aqui na frente, tá? E aqui também tem um versinho aí para ler aqui na frente. Pode vir também, que a liberdade está dada, tá? Em nome de Deus, seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Estão todos em paz? Bendito é o Senhor. Pode vir, Bruninho. Maravilha, solta a voz. Deus seja louvado. Amém. Eu me levanto para agradecer a Deus porque estava orando por uma pessoa muito especial para mim, que ela passou no concurso, mas estava havendo demora na posse por conta da pandemia, acabou atrasando. E para honra e glória do nome do Senhor, essa pessoa foi chamada, já graças a Deus está trabalhando. Glória a Deus. E pela vida do meu amigo Lucena também, que eu havia pedido oração no grupo, que ficou entubado um tempo por conta da Covid e ficou 2 meses internado e teve alta essa semana também para honra e glória do Senhor. Glórias a Deus. E pela vida da minha cachorrinha também, que ela estava muito doentinha, mas a gente conseguiu passar lá no veterinário público, porque a gente estava sem condições, no momento de passar num hospital particular. E para honra e glória do nome do Senhor também deu tudo certo, ela está um pouquinho melhor. Glórias a Deus. E é isso. Deus seja louvado. Amém. Só quem tem cachorrinho sabe o quão desesperador é, né? Santo Deus. Tenho só 2. Mais alguém? Rapaz, cadê os homens dessa igreja? Vem, filho, conta uma aula pra nós aí. Um versinho da Bíblia. Quiser pegar a palavra, pode pregar também. Glórias a Deus. Meu Deus. Deus seja louvado. Amém. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. E um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante a pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíram relâmpagos e trovões, e vozes diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono,
4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha um terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era e que é e há de vir. E que, quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante dos que estavam sentados sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém. Deus seja louvado. Ale, sábado que vem você consegue trazer até o verso 5 decorado para cá? Pelo menos até o verso 5 você consegue decorar para fim de semana que vem? Fechou? Mais alguém? Todos em paz? Dou-lhe uma. Bom, também eu sinto de agradecer a Deus, no dia que Ele me chamou nessa graça santa, tem me conservado firme de pé até o presente momento, também tem me prometido a coroa de vida eterna. Se formos juntos filhos, firmes e fiéis até o fim, herdaremos a coroa de vida eterna também. Também sou grato a Deus por ter me chamado nas águas do santo batismo, por ter me emprestado o dom da música, por ter me preparado uma esposa, que tem sido o meu alicerce também. Tem cada dia mais me dado motivação para enfrentar o mundo lá fora, né? Todos nós temos motivos aí para trabalhar e correr atrás. Ele é um dos meus motivos. E esse é o meu motivo de agradecer a Deus também. Peço à Irmandade que ore a Deus por mim, para que melhor eu e minha esposa possamos servir a Deus na face da terra. E nas nossas orações a gente vai orar por todo mundo aqui e por todo mundo que está na live também, viu? A gente não esquece de vocês não, pode ter certeza. E por tudo isso, o nome de Deus seja louvado. Amém. Bom, agora vamos aos avisos. Eu acho que é isso, né? Não, é esse aqui. Vamos aos recados. Cultos presenciais. Uma coisa que a gente sempre dá ênfase. Por quê? Eu que sou caseiro aqui da igreja, às vezes chego do serviço umas 7 e pouco e encontro algumas pessoas na porta da igreja, em dias que não são cultos. Então vamos prestar atenção nos dias que tem culto presencial, tá? Domingos, às 10 horas da manhã e 18h30. Terças-feiras, às 14 horas. Quartas, às 20 horas. Aos sábados, tem o culto das mulheres, tá? É um culto que só as irmãs vêm, tá? Não vem homem nenhum. Inclusive o irmão Rodrigo até brinca, falou que já tentou vir, as mães expulsou ele daqui, né? 10 horas da manhã, o culto das mulheres no sábado. E a partir do dia 7 de agosto, que no caso é hoje, está escrito aqui, todo sábado, às 8 horas da noite, a gente vai ter culto de jovens aqui nessa casa de oração e online também, tá? E também está escrito aqui que teremos lanche após o culto. Então, mais um motivo para vocês estarem presentes também. Não só pelo lanche, mas primeiro vem a comida espiritual aqui, ó. A gente come espiritualmente e depois aqui, ó, né? Que não dá para vir sem comer, né? Pelo amor de Deus. Agora, nossos cultos online, de segunda a sábado, às 10 horas da manhã, às 14 horas e às 20 horas. Aos domingos, 10, 14, 18 e 30. Também nessa casa de oração, toda segunda-feira, a gente faz oração aqui. Vem irmãos, irmãs, só para orar, tá? A partir das 7 horas da noite, a igreja está aberta para vocês. Virem... Quanto mais pessoas se juntam, melhor, né? Como está escrito na palavra, onde habita 3, eu estarei também. Então, quanto mais pessoas tiverem, melhor, tá? Nossas aulas musicais também, para vocês que estão assistindo a gente aqui, também na live, são de graça, tá? Você que quer aprender instrumento, quer aprender piano, quer aprender instrumento de sopro, violino, violoncelo, enfim, um mundaréu de instrumentos aí, todo domingo de manhã, 8 horas, a gente dá aula de música gratuita, tá bom? Aqui nessa casa de oração também, depois já tem um culto emendado, para vocês também se alegrarem conosco. E também na aulinha de música tem café da manhã também para vocês. Santa Ceia, tá? No caso, acho que foi já, né?
A próxima é terça-feira agora, às 14 horas. Para quem não conseguiu vir domingo, né, que teve, terça-feira às 14 horas vai ter. Domingo agora? Aí, ó. Lá, Maia. Deus abençoe, irmã. Eu sou péssimo para data e para tudo quanto é mais que tem sentido a isso aí, tá? Tenham paciência comigo. Peço oração nessa parte aí para eu me lembrar das datas. Vai ter Santa Ceia amanhã, às 10 horas da manhã e às 18h30 também, tá? Você não precisa ser da CCA, porque a gente não faz Santa Ceia para placa. A gente faz Santa Ceia para Jesus Cristo. Então, todos estão convidados para virem. Quem sentir de tomar Santa Ceia com a gente, pode tomar também, tá? A gente tem a nossa mesa do amor também, para quem não conhece, ali na entrada tem uma mesinha, tá? Você que sente de doar alimentos não perecíveis, arroz, óleo, enfim, entre outros produtos não perecíveis, tem pessoas que precisam muito mais do que a gente, tá? A gente tem a obra da piedade aqui na igreja também, para quem não conhece. A gente arrecada roupas usadas, cobertores, para os necessitados também, principalmente nessa época de frio aí, né? A gente que tem roupa já passa frio. Imagina para quem não tem, né? Quem não tem um teto. A gente também tem um projeto que é o Anjos da Madrugada, com o nosso diácono irmão Albens. Ajuda, acho que mais de 40, 70 pessoas, por aí. 70 pessoas? Mais de 70 moradores de rua, a gente ajuda. Então, junto a isso, a gente vai pedir uma ajuda de vocês, tá? Para a gente conseguir comprar essas marmitas, claro, a gente tira do nosso bolso, mas é sempre, toda ajuda é bem-vinda, tá? Então, tem os nossos dados bancários para quem sente de doar para a igreja, porque vai ser sempre revertido em benefício a vocês, tá? Como assim? A gente compra produto de limpeza para limpar a igreja, compra lanche para vocês. O lanche de hoje foi pago com a contribuição da igreja, então volta tudo para vocês, tá? Esses são os nossos dados bancários. Banco Bradesco 237, agência 1382, nossa conta corrente 03755 30 dígito 4. Nossa chave Pix, que o irmão N, nosso presidente, prometeu que vai alterar com o tempo aí, que é uma chave bem grande, né? Alphaville, com PH e 2 Ls, @ccacristã.org.br. Nossos telefones também fixos, para você que sente pedir oração, sente de saber onde tem igreja, enfim, quiser até conversar, estiver triste, quiser conversar com a nossa irmã Natasha, que fica aqui, desabafar, pode ligar, tá? Nossos DDD é 11, número 43269615, e tem o nosso outro fixo também, DDD 11 4326 9402. E também tem o nosso Zap, né, para você que quer também conversar com a gente. Esse é o nosso número, DDD 11 95458 2124. Mais alguma coisa, meus irmãos? Mais algum aviso? Mais nada? Então chamamos o hino para a palavra. 91. Olha, a irmã só veio aqui na frente para pedir o hino, ó. Glória a Deus. Agora quer fazer a introdução ou vamos entrar direto? Direto? Então vamos lá. Todos acharam? Vamos lá, juntos. No esconderijo do Onipotente, sempre do mal preservado estás. O Criador ardente, com sua sombra coberto serás. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo. Ao teu redor se acampará. Não temerás o inimigo. Florescerás com toda a palmeira, e como cedro assim crescerás. Nada embargar pode a tua carreira, e desta graça
graças jamais cairás. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo. Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo. Não temerás a braveza dos mares, e nem da noite espanto terás. Cedo escudo da fé te armares, teu inimigo por terra virás. O Criador te esconderá em seu seguro abrigo. Ao teu redor se acampará, não temerás o inimigo. Glórias a Deus. Não sei vocês, mas eu assisti lindo, tão lindo. Falar sobre o Salmo 91. Né, como fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então não temas. Você tem um Deus que te serve, um Deus que está com você. Como eu digo e reforço, 24 horas por dia. Então sempre que levantar alguma coisa que você pode achar difícil, alguma coisa que seja impossível aos seus olhos, lembre-se que você tem um Deus. Basta você orar e pedir para Ele com fé que Ele venha ao seu encontro. Então, com essa comunhão, essa alegria, confesso que eu estou muito feliz, viu? Eu estou muito feliz. Uma alegria me tomou aqui desde o início do culto. Não sei vocês, mas eu estou muito feliz. Então, vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Santo Deus. Santo Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Querida mocidade, até o presente momento eu estava conversando com Deus aqui no culto para falar, Deus, o que eu vou passar para essa mocidade? Santo Deus, tenha misericórdia de mim, né? E Deus mostrou que tem uma necessidade aqui, tá? Alguém que está passando algum problema. Quem não passa um problema, né? Mas algo bem específico, tá? Deus nos mostra a palavra no livro de Daniel, capítulo 6. Todos de pé, por favor. Esperar a mocidade localizar para a gente iniciar a leitura. Santo é o Senhor. Todos acharam? A Olha está procurando ainda. Quem não tiver Bíblia pode pegar o celular, viu? Fica à vontade. Vamos lá? Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário
constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar a ocasião contra Daniel, santo Deus, tenha misericórdia, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto 4 janelas abertas da banda de Jerusalém, 4 janelas viradas para a cidade de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante do mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disse diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem edito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Uma observação aqui, mocidade, só interrompendo a leitura. O rei, ele era um amigo de Daniel, ele gostava de Daniel, porque Daniel não tinha novidade, não dava novidade para o rei, era um caro servo de Deus, um caro funcionário do rei, tá? Então ele queria, de certa forma, ele não queria matar o Daniel, ele queria salvar o Daniel, tá? E ele propôs isso ao Daniel. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança, que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem à cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel, para que Daniel não pudesse sair de forma alguma de lá. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. Fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia no caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre, santo Deus. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência, e diante dele, e também contra ti, ó rei,
não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou, e assim mesmo mandou tirar Daniel à cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles e seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles. Eles esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moraram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Até aqui. Amém. Santo Deus, glória ao teu santo nome. Que história, hein? Que história linda. Bom, como vocês leram aqui, Daniel, trazendo para os dias de hoje, traduzindo para a linguagem de hoje, Daniel era um funcionário público. Daniel era um funcionário do rei, que era excepcional, não tinha nenhum problema, nunca faltava no serviço, sempre fazia tudo certinho do que o rei pedia para ele. Nunca deixou a desejar. Foi um funcionário exemplar toda a sua carreira com o rei. Porém, tinha algumas pessoas ali do mesmo cargo que ele, que tinham uma inveja dele, uma inveja tão grande, mas tão grande, uma inveja de morte, que eles viam que Daniel era um cara abençoado. Daniel tinha a bênção de Deus na vida dele. Só que, ao mesmo tempo que ele tinha a bênção, os outros, de certa forma, não tinham Cristo em seus corações. Eram outras pessoas que eram contra o nosso Deus. Pessoas que não conheciam a nossa fé, não conheciam a nossa religião. Eles eram contra Daniel. E a qualquer custo, eles queriam que Daniel perecesse para tomar o lugar dele. E Daniel mostra uma prova de fé para nós. Mesmo que mudasse a lei, mesmo que mudasse o mundo, Daniel continuou firme, acreditando no Deus que ele servia. Esse é mais um motivo do qual Deus não deixou ele confundido, envergonhado e desamparado. Mesmo o homem mudando a lei na sua vida, você não pode seguir a regra dele. Você tem que sempre colocar Deus à sua frente, porque Deus sabe o que quer e não o homem, certo? E quando os homens viram Daniel orando a Deus, no mesmo instante eles já quiseram que Daniel morresse, que Daniel perecesse ali, porque eles estavam indo contra a lei. Então foram correndo para o rei falar: ó rei, Daniel está orando lá, ó. Daniel está orando, é contra a sua lei, a lei que você criou. Santo Deus. Mas é aí que você se engana, porque de certa forma o rei gostava de Daniel. Como eu disse, era um funcionário exemplar. Ele não queria que Daniel morresse, só que ele tinha assinado um termo, uma lei, né? O rei não tinha pensado antes, porque era um rei também que não temia o nosso Deus. Só que de certa forma ele era, como posso dizer, ele respeitava, né? Até o presente momento ele respeitava a religião de Daniel, né? Ele não era intolerante. Porém essa lei veio a trazer intolerância religiosa naquela época. E tacaram Daniel na cova, jogaram ele sem motivo algum, porque o homem quis criar uma lei que impedisse de servir a Deus. Mas é aí que eles se enganam. Quando você acha que você está tomando um caminho, Deus vai de contramão de você e te acerta bem no meio, sem você ver. Santo Deus. Então, no dia seguinte, quando os homens chegaram lá, o pessoal que estava junto lá com o rei já estava rindo, estava feliz, porque tinha certeza que Daniel tinha morrido. Porque todo homem que era lançado naquela cova, antes de chegar ao fundo dela, como diz aqui na palavra, eles já morriam. Eram esmigaçados, estraçalhado, né? Esmigaçalhado, não sei como é que fala essa palavra, é muito difícil. Era estraçalhado antes de chegar no fundo da cova. Mas aí, para o engano deles, quando abriram a cova, Daniel estava intacto, sem nenhum arranhão. E o que a gente pode aprender com essa palavra? Tem alguém querendo te prejudicar. Tem alguém querendo ver a sua queda. Mas nunca deixe demônio nenhum te tirar da presença do nosso Deus.
Porque Deus sabe o que tem promessa na sua vida. Deus sabe o seu íntimo, Deus conhece o seu coração. Então, por mais que falem coisas contra o seu respeito, por mais que queiram te diminuir, queiram te deixar triste, enfraquecido, querer que você saia do emprego que você está, querer que você mude de escola, querer que você pare de servir a Deus, querer que você pare de ser você, nunca deixe ninguém mudar a sua essência, porque Deus colocou a essência no seu coração, Deus conhece o seu interior, então sempre entregue nas mãos de Deus as suas necessidades, os seus problemas, as suas angústias, porque Deus conhece tudo. Deus escreveu a sua vida. Deus sabe o que você vai comer amanhã. Deus sabe o que você vai vestir amanhã. Deus sabe o dia da sua morte. Então não deixe homem nenhum alterar os planos de Deus que está na sua vida. Santo Deus, sejamos como Daniel e tenhamos a paciência que Jó teve. Alguns aqui conhecem a história de Jó, não conhecem? Jó foi um rapaz muito abençoado, que tinha tudo. Tudo. Dinheiro, tinha posses, propriedades. Só que Satanás duvidava disso. Satanás duvidava que Jó fosse um servo de Deus. Porque Jó, ao mesmo tempo que ele era abençoado, ele era devoto a Deus. Ele era temente a Deus. Ele amava a Deus. Só que Satanás não acreditava nisso. Satanás falava assim, Senhor, mas ele só é assim porque ele tem tudo. Ele tem dinheiro, ele tem carro, né? Ele tem dinheiro, tem carro, tem tudo que um ser humano gostaria de ter e é teu servo. Então, Deus permitiu que Satanás tirasse dele tudo, menos a vida. Porque foi aí, na prova, que Jó provou a fé. Jó provou o seu amor para Deus. Então, sejamos como Jó, tenhamos a paciência que Jó teve e também que tenhamos a fé que Daniel teve. Porque mesmo jurado de morte, ele foi jogado à morte, ele ia morrer, mas ele estava tranquilo. Quando ele foi arremessado da cova, ele estava tranquilo. Então, não temas. Eu acho que o maior problema do ser humano é dar ouvido às coisas negativas e não às coisas positivas. Por exemplo, daqui uma semana, Deus vai mudar a sua vida. Glória a Deus. Aí chega amanhã, a empresa está tendo um corte. Rapaz, o seu departamento está sendo mandado embora, filho. Santo Deus, tenha misericórdia. Como é que você ficaria na hora? Você daria atenção para a palavra que foi pregar no dia antes ou para a notícia negativa? Seja sincero. Então, o que Deus manda falar nessa noite para vocês também, sejamos positivos. Não vamos dar ouvido para as coisas negativas da nossa vida, porque Deus é amor, Deus é prosperidade. Entrega tudo, de verdade, reforçando, falando mais uma vez, entrega nas mãos de Deus. Você ainda não enxergou que você tem um Deus que serve você, um Deus que está no seu coração dia e noite. Nós somos Deus. Deus está aqui, ó. Deus é matéria, Deus é energia, Deus é tudo. Então não precisa ter medo. O que for se levantar contra você, lembre-se, Deus está comigo. Deus está me protegendo. Então nunca dê ouvidos a vozes estranhas, a pessoas que não servem a Jesus Cristo, porque eles querem ver a sua queda. Assim como queriam ver a queda de Daniel aqui, eles pereceram. Então não tenha medo. Isso é que Deus nos manda essa noite. Vamos ser valentes, vamos ser corajosos, porque daqui para frente, o que levantar na sua vida, o que aparecer de ruim para você, você dá uma bicuda mesmo. Qualquer demônio que aparecer na sua frente, sai dando bicuda com essa palavra aqui que Deus mandou. Tá? Seja valente e corajoso, porque você tem um Deus incrível, o Deus que criou todo o universo. E Deus me dá até aqui, recebamos essa palavra como vinda dos céus. Se o nome de Deus seja hoje eternamente louvado. Amém. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Um dos moços ou moças quer vir fazer oração? Vamos? Vem, filho. Você está solteiro, filho? É bom que as irmãzinhas te vejam. Vem fazer oração. Vamos lá, vem, Ni. Faz o seguinte. Essa fileira toda aí. Vem todo mundo aqui para cima. Vem todo mundo aqui para cima. Quem quiser vir, claro, sentir de vir. Pode vir todo mundo aí. Venham. O pessoal vê a carinha de vocês aí. Quem sentir de vir, pode vir. Vai, Ale, chega aí, filho. Você acabou de pregar o negócio aqui. Vem, Ale. Quer vir, Cosmo? Você é bonito. Você é jovem, filho. Você não tem 100 anos ainda. Quer vir?
Vem, Ariel. Vem com nós aí. Tá em paz? Beleza. Vem, Cauã. Chega aí, fio. Mostrar essa blusa da Jordan aí. Chique, hein? Paris? Aí sim. Quero uma dessa de Natal, gente. Ó. Glória a Deus. Pode vir, gente. Pode subir. Santo é o Senhor. Quem que vai orar aqui? Quem que quer orar? Quem que vai orar aqui? Tá igual assim o João, hein? Ó, coisa linda. Eu queria ter uma gravata dessa. Olha que maravilha, cara. Vamos lá. Quem que vai orar? Nicolas? Pode ser? Vamos aí, vamos. O Nicolas vai orar então. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse santo culto que o Senhor tem nos abençoado, Senhor Jesus, pela palavra que o Senhor tem nos enviado do céu, Pai, pelo conduzimento, Pai, que tu tem dado ao teu Filho para mostrar a tua palavra, Senhor Jesus. Que nós saiamos, Pai, com esta palavra nos nossos corações, Senhor Jesus, e que nós possamos sair daqui e sair de cabeça erguida, e que o demônio fique debaixo dos nossos pés, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, aleluia, Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, pelo alimento colocado à mesa, Senhor Jesus. Nós te agradecemos pela oportunidade de podermos ver nossos familiares, Pai, em meio a essa pandemia que tantos familiares têm perdido, Senhor Jesus. Nós te agradecemos por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino 457. Tocar no violão junto com a orquestra, hein? Vou tocar aqui mesmo. Acho que eu vou tocar aqui em cima mesmo. Vou pegar o pedestalzinho aqui. Quatro, cinco, sete. Só pra... 457 não, filho. Eita, não é burro. 442. Peraí. É que eu troquei as cordas hoje, gente. Então tá desafinando, não quer uma beleza. Já vai, calma aí. Ao vivo é assim, viu? Aí. Deixa eu só pegar aqui. Agora a junção é vocês entre os instrumentos. Comigo estás.
Glória a Deus. Santo é o Senhor eterno. Aleluia. Bom, agora, pelo menos com essa palavra, a gente pode sair daqui tranquilo, em paz, porque demônio nenhum vai te tirar da presença de Deus. Então, que recebamos essa palavra, estes hinos, esses louvores, em nosso coração para todo o sempre. Amém. Glória a Deus.